O presidente Lula disse que é preciso fechar clubes de tiro que não pertençam às forças policiais do país. Essa declaração foi feita durante aquela live semanal. A conversa com o presidente veio após Lula editar um novo decreto que aumenta a restrição na circulação e acesso a armas no país. Além disso, repassa do Exército para a Polícia Federal a fiscalização do armamento e da munição. As bancadas da Segurança Pública e do agronegócio aqui na Câmara dos Deputados estão trabalhando para derrubar esse decreto. Para discutir se o funcionamento de clubes de tiros propaga violência e se esses locais devem ser restritos a forças policiais, o CNN Dois Lados recebe agora os deputados federais Caroline de Toni, do PL, e Tadeu Venere, do PT. Tudo bem? Muito bom dia aos senhores. Sobre a destinação que vai ser dada, esse futuro dos clubes de tiro, eu gostaria de saber a opinião de cada um. O presidente Lula disse que vai fechar os clubes de tiro e, mais recentemente, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi além. Disse que vai fechar aqueles que estão ilegais, que ninguém vai perder emprego, que não vai ter uma caça aí às bruxas a todos os clubes de tiro, mas sim serão tirados de funcionamento aqueles que não estão seguindo a lei. Qual a sua avaliação, deputada Caroline de Toni? Bom dia, Basília. Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos os telespectadores. Com essa fala, o presidente Lula ele demonstra mais uma vez a sua sanha totalitária, porque os clubes de tiro que foram fomentados, sim, no governo Bolsonaro, demonstraram que são práticas pacíficas da população que deram certo. Só para trazer os números deste mercado que se abriu no Brasil, ele chega a empregar 3 milhões de pessoas, empregos diretos, e movimenta mais de 13 bilhões de reais para o país. Sem falar nessa questão financeira, a existência do número de CACs também, de atiradores, aumentou de 100 mil em 2018 para quase 700 mil. E, ao contrário, os crimes violentos praticados com armas de fogo diminuíram. Isso mostra que essa vinculação entre a arma na mão do cidadão e o aumento da prática de crimes não é verdadeira, que normalmente a esquerda faz essa acusação. Com relação aos clubes de tiro, nós entendemos que isso não é uma prática agora, que vinda inclusive do governo Bolsonaro. Ela é uma prática vinda desde os imigrantes alemães no Brasil, em cerca de 1828, tanto que eu moro em Santa Catarina, que é a região do país onde mais tem clubes de tiro. Atualmente no Brasil a gente tem mais de 2.000 clubes de tiro. Mas em Santa Catarina, por exemplo, nós temos a Schützenfest em Jaraguá do Sul, onde é uma prática cultural, familiar, e o tiro esportivo também, vale lembrar, que é praticado nos clubes de tiro. E foi a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas que o Brasil ganhou da história do Brasil, foi o tiro esportivo, em 1920. Ou seja, se trata de uma prática histórica, cultural, que deve ser valorizada e não deve ser extinta do Brasil, como quer Lula. Por isso que o nosso pensamento é na visão contrária do que o presidente tem adotado. Deputado Tadeu Venere, lugar de tiro, clubes de tiro, são lugares de família, são lugares de prática criminosa, para arregimentar pessoas que queiram aprender a atirar e aí sair cometendo crimes, enfim, ou até na hora de se defender, acabar de maneira injusta atirando em alguém. Qual a sua avaliação? É fechar esses clubes de tiro ou disciplinar os que já existem? Bom dia, Basília, mais uma vez, Carolina. Na verdade, o que nós temos é uma contradição, porque a partir de Jair Bolsonaro, nós tínhamos um número de CACs e um número de atiradores já bastante grande no Brasil. A partir de Bolsonaro, esse número aumentou significativamente, mas com o argumento que os clubes de tiro não são clubes de tiro apenas para a prática esportiva. O argumento principal é que os atiradores, e nós temos visto, inclusive, a direita fala muito sobre isso, a extrema-direita fala mais ainda, que é preciso que as pessoas andem armadas para se defender e defender sua família. Tanto é que propuseram, e aqui no Paraná conseguiram, no primeiro momento, aprovar, depois não sei se ele se manteve, o projeto de lei, que diz que você poderia andar com o seu armamento municiado no transporte entre o clube de tiro e a sua residência e, posteriormente, entre um clube de tiro e outro, ou seja, poderia andar o tempo todo. A realidade é que o decreto 10.629 permitiu que as pessoas tivessem
não mais uma declaração do seu instrutor, mas uma autodeclaração que participava do clube de tiro, aumentou significativamente o número de atiradores e o número de atiradores que não se restringe aos clubes de tiro. O que nós temos hoje é um número de CACs extremamente grande, ele dobrou, eu tenho os números aqui, certamente a Carolina também tem, ele dobrou em 3 anos, ele dobrou de 871 para 1.644 clubes. É claro que nós sabemos que o tiro esportivo é uma coisa, o tiro feito hoje e a prática do tiro feito hoje é uma prática de tiro dito para defesa, que não se restringe ao clube de tiro. Ora, nós não entendemos que tipo de tiro esportivo é esse que você precisa comprar uma pistola 9mm, fuzil com luneta, uma quantidade enorme de armas estão sendo compradas e eu não estou dizendo que estão sendo desviadas voluntariamente, porque não é esse o caso, mas que nós sabemos que muitas das armas de atiradores que frequentam os CACs estão caindo nas mãos de pessoas que cometem crimes. E esses dados que nós temos hoje, os 409 mil atiradores que nós temos, são superiores aos 356 mil do Exército, pessoas que estão no Exército, militares do Exército, aos 416 mil PMs que nós temos hoje, são 695 mil armas que estão colocadas, 175 mil antes de Bolsonaro e 549 mil depois de Bolsonaro. Bolsonaro incentivou que as pessoas se armassem. E a Carolina sabe bem que nós temos posições extremas. A extrema-direita defende que a população esteja armada. O PCO também defende que a população esteja armada. E ambos parecem uma ferradura que estão um na ponta, outro na outra, mas muito próximos. O PCO defende que as favelas, que os movimentos armados rurais, toda a população seja armada. Já eu acredito que não seja a mesma coisa que defende a extrema-direita, mas defende que uma parcela da população possa estar armada. Com isso, o número de crimes com arma de fogo aumentou e aumentou significativamente. Só para concluir, o presidente Lula, quando disse que é preciso disciplinar, está correto, porque esse é, inclusive, uma das partes do seu programa de governo. O que nós estamos fazendo é dizer o seguinte: nós não queremos a população armada. Quem tem que andar armado é aquele que faz a parte de segurança pública. Em um cenário de ampliação do número dessas casas, clubes de tiro, deputada Caroline de Toni, a senhora defende algum tipo de legislação, de regulamentação dessas casas, até mesmo porque é um mercado, né? Faz parte de um negócio que emprega muitas pessoas, como a senhora mesmo destacou. O que o governo vem fazer, e a gente tira isso ali daquele decreto, esse novo decreto de armas, é colocar regras sobre este mercado. Então, restringir o acesso, por exemplo, a pistolas 9mm, mudar o local da fiscalização do Exército para a Polícia Federal e também, numa das frentes desse decreto, restringir as casas, os clubes de tiros. A senhora acha que tem que ficar do jeito que está ou a senhora defende também uma outra forma de regulamentação? Porque não dá para ficar sem regra também, né? Então, o que o deputado Tadeu comentou foi que a prática não só é do tiro esportivo, como também o acesso à legítima defesa. Porque é humanamente impossível ter um policial em cada esquina que promova a segurança pública da forma como a gente imagina que deveria ser. Hoje em dia as pessoas têm alarme nas suas casas, desse contrato de segurança privada. E por que só dizer que a arma tem que estar na mão do crime organizado ou do bandido e não do cidadão de bem que quer ter uma arma em casa para se defender, caso alguém invada a sua casa para cometer crimes, para assassinar, sequestrar, estuprar as suas filhas, sua esposa, por exemplo. Assim, estou falando isso porque isso são crimes que são cometidos cotidianamente no Brasil. Se o cidadão se sente seguro de deixar a arma na sua casa para, no caso de uma invasão indevida, para o cometimento de crimes, ele possa se sentir seguro para se defender, eu não vejo que há nada de mal nisso. Por isso que reafirmo que, a partir do momento que aumentou os clubes, aumentou os CACs, aumentou o acesso às armas pelos cidadãos, a criminalidade diminuiu. Agora, o que o Lula fez foi uma decisão ilegal em partes, porque o decreto não pode alterar a lei. O decreto está abaixo da lei. Quando ele tira a competência do Exército para registro de arma para a Polícia Federal, isso só deve ser feito mediante lei. Então, essa parte do decreto, para mim, ela é ilegal. Nós temos sim que o regulamentar os clubes de tiro, eles já eram regulamentados com relação a não ter horário de funcionamento, agora restringe com relação à distância com relação a escolas. Só que como ficam os clubes que já estão instalados? Né? Porque tem muitos clubes, inclusive o clube que eu frequento na minha cidade, a maioria dos clubes da minha cidade são próximos a escolas. E nunca houve um crime a partir desses clubes, ao contrário, são sempre bandidos que têm acesso a armas ilegais. Então, assim, nós não somos contra a regulamentação. O que nós estamos vendo é que houve uma restrição muito forte com relação a calibres,
com relação ao número de armas, com relação à forma de registro, e isso é uma estratégia até o desarmamento da população, porque o Lula já impôs o desarmamento em 2003, depois do plebiscito, que a população disse que queria ficar armada, e contra a vontade democrática da população, o Lula já impôs o desarmamento e vem novamente mostrando esse ímpeto totalitário de desarmar a população. Só para finalizar, nós temos uma frase aqui do Benjamin Franklin, que ele fala que quando todas as armas forem de propriedade do governo, esse decidirá de quem são as demais propriedades. Então, o que a gente defende é que o Estado tem que ser forte, mas não mais forte do que a própria população, porque todo o poder emana do povo. Então, a população também deve ter o direito à legítima defesa, que é constitucional, mas não chega a ser como é nos Estados Unidos, na segunda emenda, que dá todo o acesso à arma à população. O meu desejo seria esse, mas a gente sabe que no Brasil não teria um acesso tão grande. E lá as estatísticas não mostram que armas legais são destino para o crime. Então, essa lógica não é verdadeira. Acho muito difícil o Congresso, seja mais governista ou não, mais conservador ou não, aprovar uma regra que libere geral o uso de armas pelo cidadão comum. Mas do jeito que está hoje, as discussões ali do novo decreto de armas, essa forte pressão para que algumas alterações não aconteçam, deputado Wenério, o senhor como integrante dessa base aliada, integrante do PT, avalia que o governo está disposto a discutir até uma flexibilização das medidas mais duras que foram apresentadas pelo governo federal neste decreto, no que diz respeito mesmo à regulamentação dos clubes de tiro. Sobre a presença desses estabelecimentos perto de escolas, perto de lugares comuns do dia a dia de uma cidade. Este é um ponto sobre o qual o governo poderia voltar atrás? O que o senhor acha que vai acontecer com a regulamentação desses clubes de tiros quando o texto chegar lá, entrar no Congresso Nacional mesmo, e todo aquele embate ali, porque não vai sair exatamente, o texto, eu acredito, não vai sair do jeitinho que o governo encaminhou ao Congresso. O que o senhor acha que vai acontecer? Eu acredito que o Congresso vai fazer um debate, eu espero que faça um debate racional, não faça um debate ideológico, porque o debate no Congresso ele é muito raso nesses últimos meses, tem sido muito raso, com poucos argumentos, com poucos números. Só quero dar 2 números para a Carolina. A violência contra a mulher, o número de feminicídio cresceu 50% nos últimos meses. 50%, aliás, cresceu 50% com arma de fogo. No Distrito Federal, deputado Carlos, o número de ocorrências policiais envolvendo CACs cresceu 754% em 2022. Ora, envolvendo CACs. Então, nós estamos falando de algo, isso aqui são dados do anuário, dados inclusive feitos a partir do próprio governo federal, do Jair Bolsonaro. Então, nós não podemos trabalhar só com questões ideológicas, a não ser que a gente queira um regime jacobino. Eu acredito que a deputada Carolina não quer voltar... Não, só fazendo um parênteses. Desculpe, Carolina, só para concluir. O feminicídio... Sim, tá, desculpa. Não pode interromper. Peço a gentileza dos senhores de não interromper os seus colegas. Pode continuar, deputado Wenério. O jacobino propõe que cada um tenha uma arma, isso após a Revolução Francesa. Eu não acho que a deputada Carolina propõe que cada um tenha uma arma. Eu ficaria me perguntando assim, será que essa extrema-direita propõe que o MST todo esteja armado? Que todas as nossas favelas estejam armadas? Porque tem cidadão de bem. Se é essa a história do cidadão de bem, o cidadão de bem não mora só nos bairros mais nobres da nossa cidade, mora em todos os lugares. São exatamente aqueles, inclusive, que nos sustentam enquanto deputados, pagam seus impostos. Então, o cidadão de bem não pode ser só aquele que me convém. Eu diria que se as armas estiverem nas mãos de centenas de milhões ou de dezenas de milhões de brasileiros, nós temos uma situação muito grave. Eu sou contra a arma, eu sou contra o armamentismo, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos. Nós temos mais 50 mil mortos no Brasil, nós temos aqui barrar esse processo que está avançando todo o tempo. Acredito que o projeto não sai igual à forma como chega, está correta, Basília, mas há que se fazer um debate racional. Esse debate que foi o Lula, que foi o Plínio, que foi não sei quem, não vai ser resolvido só com discurso. Eu quero saber se, de fato, querem aquilo que o PCO prega, que é todo mundo armado, aquilo que os jacobinos pregavam, que era todo mundo armado, ou a história de proteger. Veja que a Carolina falou agora, nós queremos que as armas estejam não nos clubes de tiro, mas para proteger uma família. Ora, as famílias são protegidas pelas forças de segurança do Estado.
né, ou aquelas contratadas pelo Estado, e não por cada um, porque senão, como eu volto a dizer, então, em todas as favelas do Brasil, em todas as áreas pobres do Brasil, nós teremos cada um com uma arma na mão, e aí nós sabemos o que vai acontecer. Olha, eu já tenho que encerrar o quadro, mas como a deputada Titone pediu a palavra, para abrir um parênteses, a senhora tem 10 segundos para falar, depois vou passar os mesmos 10 segundos para a Venere. Deputada. Eu só quis dizer que os dados do feminicídio mostram que 55% dos crimes cometidos foram com armas brancas. Então, quando olhar a estatística, a gente tem que olhar com profundidade para ver que não são decorrentes de armas de fogo legais. E a maior parte de armas ilegais. Certo. Também. Venere? Eu não vou discutir números, porque os números não conseguem ser flexibilizados. É só olhar o estatuto. É que eles estão nos assistindo, olhem. Os anuais vão ver que, de fato, a maioria das mulheres está morrendo hoje por arma de fogo. Aliás, aqui em Curitiba, inclusive, entra um policial que está aprendendo ainda, mata o advogado, mata a sua ex-mulher, atira na criança e se mata. Bom, e faz o quê? Estavam todos armados? Não, mas se estivessem, resolveria? Também não. Eu sou contra esse processo e espero que ele seja resolvido no Congresso Nacional. É isso. Conversamos hoje com os deputados federais Caroline Titone, do PL, Tadeu Venere, do PT. Muito obrigada pela participação dos senhores aqui, por terem respeitado aqui os nossos procedimentos, né, o nosso acordo prévio de não interromper um ao outro. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, até mais.